Novo sol já vai surgir, nova flor se fez botão no ventre da mãe, já bate um novo coração. Nova luz se fez no céu, novo brilho em seu olhar, é o amor ensinando a aprender a amar. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Seja a estrela da manhã, ou o anjo que caiu do céu, que hoje importa é que aprendamos a perdoar. O futuro se faz agora, já é hora de construir um mundo melhor, para receber quem vem depois. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Sejam todos bem-vindos. E a nossa escala de trabalho desta noite está comigo na condução. Meu nome é Mariane, é uma alegria estar com vocês novamente. A nossa harmonização foi feita pelo nosso companheiro Ramon, que vai voltar após a palestra para tocar mais uma música para nós. Muito obrigada, Ramon. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser lido hoje, é o capítulo 8, Pecado por Pensamento, item 7, que será feito pela nossa amiga Marisete. A prece inicial é a nossa companheira Rosa. A nossa linda palestrante dessa noite, que é uma alegria recebê-la aqui novamente, é a nossa querida Andressa, que trouxe para nós hoje o tema Pensamento que Envenenam o Corpo. Quase ninguém tem, né? E o passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser feito pelo nosso amigo Volney. Lembrando que quem ainda não pegou e separou aquele recipiente com a água, ainda dá tempo. A fluidificação vai ser feita no final e faz parte do tratamento, né? Nosso remédio homeopático. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes. E agora eu vou convidar a Marisete para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Pecado por pensamento. Item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo este mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá, se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode,
mas que a repele a progresso em vias de realizar-se, naquele, finalmente, que pensa no mal. E nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então vamos fechar nossos olhos, deixar-nos envolver pela presença amiga de Jesus, de Deus, nosso Pai. Senhor, aquieta nossos pensamentos para que nossa mente entre em teu reino de paz e amor. Dai-nos a serenidade, o amor e a fé, que cada um de nós possa adquirir o poder da humildade para decolar em tua direção, levando na bagagem os ensinamentos do teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmãozinho presente nessa reunião, que o Senhor Jesus leve as suas bênçãos de amor e luz a cada lar, que o Senhor envolva com seu manto os seus familiares, Senhor, trazendo a paz, a união, o equilíbrio. Pedimos, Jesus, pela palestrante dessa noite, que o Senhor a envolva de sabedoria, para que ela possa, Senhor, tocar nos corações e nas mentes de cada um de nós. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor continue a abençoar o nosso tratamento, Senhor, porque o Senhor sabe do que cada um necessita, mas que também, Senhor, nós estejamos abertos ao tratamento, fazendo a nossa parte, Senhor, cuidando das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que estejamos, Senhor, sempre com muita fé, que vamos receber a cura das nossas dores físicas e as nossas dores espirituais. Gratidão, Senhor, por mais essa noite. Que o Senhor continue sempre assim, juntinho de nós, e que assim seja. Vamos convidar agora nossa querida Andressa. Seja muito bem-vinda, Andressa, que a espiritualidade te intua. Alegria que nós vamos hoje trabalhar o poder dos nossos pensamentos. Então, a proposta é que a gente faça uma avaliação. Será que os nossos pensamentos têm o poder de influenciar as nossas decisões, o nosso bem-estar, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional? Os nossos pensamentos, será que eles têm o poder de contribuir com os nossos tratamentos espirituais? Então, vou trazer algumas reflexões nesse sentido. Até a temática principal foi pensamentos que envenenam o corpo. Então, a gente entender que o pensamento também é um comportamento. Ele é uma energia. Eu preparei aqui uns slides para nos ajudar a pensar melhor sobre isso. Eu quero convidá-los. Aí eu tenho essa proposta para a gente pensar aqui sobre o poder do pensamento para transformar as nossas vidas. Será que nós somos os nossos pensamentos? Como que os nossos pensamentos podem influenciar as nossas jornadas de vida? Será que o modo como a gente pensa também influencia o nosso modo de viver? Então, a gente já agradecer por nós estarmos aqui em plena quarta-feira. Hoje é quarta, gente? Hoje é quinta. Em plena quinta-feira, às 19h40, nós estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Então, já é um bom treinamento, porque nós estamos direcionando os nossos pensamentos de uma forma positiva, de uma forma saudável. E aí eu vou trazer algumas experiências para que a gente possa aplicar. Como que a gente pode fazer para transformar os nossos padrões de pensamento em
padrões de pensamento que sejam mais saudáveis. Provavelmente todos aqui devem conhecer ou já ouviram falar sobre comportamentos no piloto automático. O que significa isso? Muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, ou por conta desse padrão que nós vamos construindo, mesmo que de forma inconsciente, nós vamos vivendo, fazendo as coisas de forma muito automática. E quando nós vivemos assim, nós aumentamos a probabilidade de cometer maiores erros. Um exemplo prático. Quem aqui já teve a experiência de comprar um bombom, aí tira a embalagem do bombom, e aí ao invés de você ficar com o bombom na mão, você joga o bombom no lixo e fica com o papel na mão? Quem já experienciou isso? Ou uma bala? Eu já fiz isso mais de uma vez. Então, só para a gente pensar que quando nós não estamos atentos ou conscientes, nós vamos tendo esses padrões de pensamentos e de comportamentos muito automatizados. Então, o primeiro passo para exercitar e transformar e trazer pensamentos que sejam mais saudáveis para a nossa libertação, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, é tomar consciência. Eu gosto muito dessa frase, conhecereis a verdade vos libertará. O que ela significa? Quanto mais conhecimento nós temos, mais livre nós nos tornamos. Vou repetir. Quanto mais conhecimento nós temos, mais livre nos tornamos. Que é exatamente isso. Aqui essa palestra de hoje é para que a gente possa ter uma atenção de, será que nós estamos tendo padrões mentais, padrões de pensamento que já não nos ajudam, que ao invés de ajudar, está nos atrapalhando ou nos adoecendo? Porque sim, os nossos pensamentos, eles criam forma, eles criam energia. Por isso que isso impacta nas nossas vidas, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Inclusive, hoje nós temos comprovado cientificamente pela psicologia positiva, que é um braço da psicologia, e espiritismo também é ciência, que diz que nós precisamos aprender a entender como que as pessoas saudáveis e felizes fazem para ter esses resultados. Por isso que eu mudei um pouco aí o objetivo dessa palestra, porque na verdade a gente sabe que tipo de pensamentos envenenam o nosso corpo, a nossa alma. E na verdade é importante a gente também entender que tipo de pensamentos e que tipo de padrões de comportamento pode me aproximar mais da minha essência, mais da minha melhoria, da minha reforma íntima. E aí eu quero começar a trazer para vocês, para a gente pensar até que ponto pode-se acreditar nessa força do pensamento. Eu gosto muito desse exercício de mentalização. Provavelmente, talvez alguns aqui que já assistiram às minhas palestras já conheçam esse exercício, mas não tem problema, porque o foco dele vai ter uma outra perspectiva. Então, eu quero convidá-los para fazer um exercício de mentalização super rápido, para eu trazer uma comprovação, ou não, se o pensamento ele tem força e ação real sobre nós. Vocês topam esse desafio? Então, eu quero que vocês fechem os olhos, podem ficar tranquilos, e à medida que eu for narrando, vocês vão projetando, através dos pensamentos, criando as cenas, as ações que eu vou orientando vocês, tá bom? Então, feche os olhos, respira tranquilamente, e eu quero que você mentalize a sua cozinha, a cozinha da sua casa. Tenta imaginar como ela é. Se tem azulejo, que cor eles são, a sua geladeira, ela é grande, ela é pequena, ela é que cor? Tem armário? Quantos armários? A pia, como é que é a localização dessa pia? O fogão, é um fogão pequeno, é um fogão grande? Tenta mentalizar todos esses detalhes, como se você estivesse realmente na sua cozinha. E eu quero que você se direcione agora para a sua geladeira. Abra a geladeira
E quando você olha para dentro da sua geladeira, não tem nada, gente, está totalmente vazia. Mas lá no fundo mesmo, lá embaixo, e para você visualizar alguma coisa, você tem até que às vezes agachar, tem uma grande sacola cheia de limões. Então, mentaliza essa imagem. Mentaliza essa sacola grande, cheia de limões. Mentalize você pegando essa sacola e colocando essa sacola na sua pia. Você abre a sacola e você vai escolher entre os limões aquele mais suculento. Quem faz feira, quem faz supermercado, sabe escolher um bom limão. Quando você aperta, ele está macio, a casca dele é mais lisa. Então, isso faz com que a gente saiba que ele tem muita retenção de água, é um bom limão. Mentaliza agora você pegando uma faca na sua pia, abre a gaveta do seu armário, pegue a sua faca, parte esse limão ao meio. Agora pegue uma banda desse limão e espreme todo na boca. Agora. Vou até parar o compartilhamento para olhar para vocês. Podem abrir os olhos. Por que tem gente, eu percebia que só eu salivei. Teve alguém aqui, quem não gosta de limão, talvez fez careta. Quem gosta, achou bom, não é? Teve pessoas que nem queriam abrir os olhos. Então, isso prova um grande princípio do nosso cérebro. O cérebro, ele não distingue o que vê do que imagina. Então, o que nós pensamos é real. O que a gente mentaliza é real, é concreto. Porque, olha só, quando a gente pensou no limão, cadê o limão? Ninguém aqui tem um limão aí real nas mãos. Mas nós imaginamos e esse pensamento liberou reações no nosso corpo, de acordo com os gostos de vocês. Quem gosta, achou bom. Quem não gosta, fez careta, ou eu salivei, porque eu gosto do limão, mas eu acho ele muito ácido. Então, olha o impacto dos nossos pensamentos também no nosso corpo. Então, quais são os pensamentos que eu quero ter a partir de agora? Quem é a pessoa que eu quero me tornar? A pessoa que eu quero me tornar é uma pessoa que tem pensamentos saudáveis? O que uma pessoa de pensamentos saudáveis faz? Que tipo de pensamentos elas têm? Então, eu quero trazer, além dessa confirmação, da gente comprovar, a gente provou agora na prática o quanto os nossos pensamentos, eles se materializam, eles se tornam reais quando nós pensamos, quando nós imaginamos. E os tipos de pensamentos que nós temos estão nos auxiliando na nossa evolução, na nossa saúde, ou eles estão nos afastando de tudo isso? Estão nos gerando mais doenças físicas, doenças emocionais, tristeza, depressão. Então, a gente começar a avaliar, a tomar consciência dos nossos pensamentos e sem julgamento. A gente aprender a observar os nossos pensamentos sem julgamento. Porque a partir do momento que eu identifico, esse é um pensamento que vai me aproximar de uma vida mais saudável, da felicidade, do que eu quero para mim, ou vai me atrapalhar, vai me afastar. Então, a gente começa a fazer indagações, reflexões sobre o que é mais útil para mim. Então, eu sempre oriento, é uma estratégia que eu utilizo muito, é um exercício que eu utilizo muito, perceber um pensamento, faça uma pergunta para te dar essa clareza, essa consciência. O quanto esse pensamento é útil para mim, para o outro, porque ficou claro lá no Evangelho, na leitura, a gente imagina muitas vezes que o pecado, que é uma ação que vai contra as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, ao homem cristão, que esse pensamento ele vai gerar um mal-estar em nós e no outro. Então, a gente começar a questionar que tipo de pensamentos eu quero mais para mim. Então, comece a analisar e fazer esse exercício.
Isso é útil quando vier um pensamento negativo. Faça essa pergunta para si. Esse pensamento, ele é útil para mim? Ele me aproxima do que eu quero para a minha vida a partir de agora? Então, esse convite de olhar para os nossos pensamentos é também olhar para dentro. E essa é a proposta da reforma íntima a partir dos estudos do Espiritismo. A reforma íntima, o primeiro passo é tomar consciência dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Só tem como eu transformar algo se eu identifico esse problema, ou que ele me afasta do que realmente eu quero. Então, nós comprovamos aí essa prova que os pensamentos, sim, influenciam no meu corpo, influenciam também na minha alma. Já é muito conhecido essa perspectiva mente sã, corpo são. Então, tem muitos médicos hoje, graças a Deus, que têm estudado muito sobre o espiritismo. Por quê? Eles estão identificando que, em muitos casos, eles não podem ajudar os seus pacientes porque as doenças ali estabelecidas vão além do corpo físico. O que tem por trás desses adoecimentos? Então, hoje já tem muitos médicos, muitos profissionais especialistas na área de saúde, já se interessando e adotando esses estudos sobre o ser humano integral, porque nós somos hoje corpo físico, espírito e a mente. Então, a gente pensar sobre os reflexos e os nossos pensamentos e as nossas emoções tem também sobre o nosso corpo e sobre a nossa evolução. Esse gráfico aqui, ele é conhecido como as 3 camadas da mudança de comportamento. Por que eu estou compartilhando ele com vocês? Porque mudança de pensamento é uma mudança de comportamento. Então, imagina, quantos anos nós construímos e agimos como nós agimos? Quantos anos nós pensamos como nós pensamos hoje? Então, para fazer essa transição, tem um outro exercício. A mudança, ela acontece em 3 camadas. Imagina uma cebola, tá? E muitas vezes, quando a gente se predispõe a mudar, e aqui o foco é mudança do padrão de pensamento, quais são os pensamentos que vão me ajudar a me aproximar de uma vida mais saudável, para a minha evolução espiritual, para a melhoria da minha vida, para a contribuição de melhoria da vida de outras pessoas. Nós temos aí 3 camadas: resultados, processos e a identidade. O que significa cada uma dessas camadas? Os resultados, o próprio nome ele já explica. É o resultado final que eu quero dessa mudança de comportamento. Então, geralmente, nós começamos a pensar e nós queremos, o nosso desejo é esse resultado final. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia para facilitar o nosso entendimento. Quando nós queremos perder 10 quilos, esse é o resultado final. Aí eu quero perder 10 quilos, ok? Qual é o processo? Aí eu já penso no processo. Qual é o método que eu vou utilizar? Qual é o processo que eu vou utilizar para emagrecer 10 quilos? Eu vou ter que ter uma alimentação mais saudável, com menor caloria. Então, eu vou ter que dar um jeito nesse negócio. E a identidade é a gente pensar que tipo de pessoa eu quero ser, então, a partir de agora. O que uma pessoa saudável e o que uma pessoa que precisa perder peso, ela faz? Então, a gente começa a pensar no resultado, eu quero emagrecer 10 quilos. Depois no processo e, por fim, a gente pensa que pessoa eu quero me tornar. E, na verdade, o processo mais eficaz é o inverso. Porque lembram que é de dentro para fora? Mudanças de comportamento, mudanças de padrões mentais, é a partir do nosso autoconhecimento. Essa é a base da transformação e da reforma íntima. Então, o exercício é inverso. Nós precisamos começar pela identidade.
Ou seja, pensar que, tá, eu quero mudar meu padrão de pensamento, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que tem pensamentos mais saudáveis. Eu quero ser uma pessoa que eu cuido e tenho um corpo sadio, um espírito feliz. Então, qual é o exercício? Toda vez que você se lembrar, e aí você tiver que tomar uma decisão, ou você tiver que substituir um pensamento negativo, um pensamento que te atrapalha, que te adoece, você pode pensar na identidade. Pense assim, que pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa com pensamentos mais saudáveis. Para eu ter pensamentos mais saudáveis, eu também preciso ser uma pessoa mais saudável. E quando eu falo em saúde, não é somente a saúde física, é a saúde mental, é a saúde emocional. Então, se faça a pergunta: o que uma pessoa saudável, mentalmente, emocionalmente, pensaria nessa situação? E aí acontece uma situação que você fica chateado, que é normal, e aí você fica irritado, irritada. Na hora que se a gente fica muito bravo, vocês já perceberam que às vezes a gente sente até uma dor no estômago? Dá uma dor no estômago, dá um frio na boca do estômago, não é? Parece que sobe uma raiva aqui do estômago até a garganta, tem uma sensação de garganta presa. Vocês já se sentiram assim? Tudo isso é efeito dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Identificou? Já se faça a pergunta: esse pensamento, essa emoção, esse comportamento me afasta ou me aproxima da pessoa que eu quero ser a partir de agora? Uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável, uma pessoa que está buscando a reforma íntima. O que uma pessoa saudável faria no meu lugar aqui? O que uma pessoa consciente e focada no seu melhoramento íntimo pensaria aqui nesse momento? Não, eu vou respirar, eu vou ter paciência, eu vou me conectar com Deus. A oração é outro exercício para que a gente possa mudar os nossos padrões de pensamento, de emoções, de comportamento. Então, esse é o segundo exercício. O terceiro é a bendita prece. Nós temos aí um veículo poderoso e muitas vezes a gente se esquece. Está com dificuldade, vê aquele pensamento negativo, aquela sensação de raiva, aquele pensamento de raiva sobre si ou sobre o outro, pare e faça uma prece. A prece nos conecta com vibrações superiores. Imagine que a prece é como uma estação de rádio e eu tenho o poder ali, de controlar, de escolher qual é a estação de rádio que eu quero ouvir. Eu posso escolher o sertanejo, eu posso escolher músicas instrumentais, eu posso escolher o rock, eu posso escolher músicas que vão me ajudar no meu equilíbrio mental, no meu equilíbrio físico e emocional. Eu tenho esse poder. Lembra da identidade? Que pessoa eu quero ser a partir de agora? Qual é a estação que eu vou sintonizar? Então, a prece nos ajuda nesse sentido, a fazer essa conexão com o nosso anjo da guarda, do nosso mentor, com Jesus, com Deus. E quando nós nos colocamos em prece, automaticamente os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas vão se equilibrando, porque nós vamos nos conectando com vibrações positivas, vibrações de amor, com vibrações de bem-estar. Então, nós temos um recurso valioso, um recurso que é renovador às nossas almas, ao nosso corpo. Quem está em constante processo aí de recuperação frente a uma doença física, utilizar também a prece como um medicamento poderoso. Se está difícil, procure ajuda, procure apoio. O CEGAL aí tem vários tipos de tratamentos, tem aí as reuniões públicas que nos ajudam, porque em grupo isso fortalece a nossa rede de apoio. Então a gente consegue trabalhar melhor os nossos pensamentos, a nossa conexão,
se nós temos um grupo que nos ajuda, que nos fortalece. Então, isso aqui é magnífico. Então, que a gente possa se lembrar mais vezes, quando nós estamos aí em estados de pensamento, de emoções, de comportamento, que nos geram mal-estar, utilizar a prece como um recurso aí poderoso para transformar tudo isso. E nós vimos aí na experiência do limão que nós somos o que pensamos. Mais uma vez ali a identidade. Que pessoa eu quero me tornar? Que pessoa eu quero ser? Que pessoa eu sou? Que tipo de pensamentos, emoções e comportamentos, ações a pessoa que eu quero me tornar, ela possui? Isso tem alta capacidade, a prece, os pensamentos positivos, os pensamentos de amor, ela tem alta frequência. Tem muitos livros espíritas que trazem a explicação sobre o pensamento, é como uma forma mesmo. A gente não visualiza com os olhos físicos, mas os espíritos, eles definem, principalmente no livro dos espíritos, eles descrevem o pensamento como uma forma. Tem cor, tem cheiro. E aí, são vibrações que vão nos auxiliar na nossa evolução, no nosso crescimento, no desenvolvimento de sentimentos que vão nos trazer bem-estar, paz, a paz que todos nós buscamos, né? Essa paz íntima. O poder também da água. Não sei se alguém aqui já viu um estudo sobre a água. Quando nós dizemos algo, o poder das palavras também, não somente o poder do pensamento, mas quando nós pronunciamos palavras agressivas, a molécula da água ela é modificada. Então, olha aí o poder da nossa água fluidificada, também como um recurso para nos auxiliar nesse desenvolvimento. Então, a oração ela é um mecanismo que aumenta o nosso padrão vibratório. Então, transforma e contribui para que tenhamos pensamentos que geram em nós bem-estar, saúde física, emocional. E o nosso espírito é o ser pensante. Nós somos o espírito. Nós chamamos de alma, nós hoje, espíritos encarnados. Mas quando nós nos desencarnarmos, o que prevalece é o nosso espírito, e nós somos o que pensamos. Então, a prece sempre para nos trazer a paz, força, amparo para os enfrentamentos da vida. Porque ainda, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nós diariamente enfrentamos problemas, desafios, dores. Então, a prece é um poderoso mecanismo de ajuste de frequência, de pensamento, para auxiliar o nosso equilíbrio. E está sofrendo, está difícil? Olha a passagem aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Lembrem-se do poder que nós temos aí, do conhecimento dessa doutrina, que nos acolhe, que nos fortalece. E lembre também dessa outra passagem aqui de Mateus, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, porque às vezes pode gerar angústia em nós, né? Nossa, mas é muito difícil, meu Deus, e amanhã, como será? Que tal a gente pensar um passo a cada dia? Se a gente melhorar e se a gente transformar 1%, que a gente 1% melhora a cada dia, isso também já é comprovado cientificamente, a gente potencializa o desenvolvimento de novos hábitos em 34 vezes. Novos hábitos e novos resultados, tá? Então vamos pensar assim, tem um mantra que é muito do Reiki, que eu quero deixar para vocês. Sempre que vocês se sentirem angustiados, estiverem com pensamento de desespero, de dor, de sofrimento, de inquietação, de raiva, vocês podem fazer a repetição deste mantra, que é assim: só por hoje eu sou calma, ou calmo. Só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grata ou grato. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu sou bondosa ou bondoso. Então, tá difícil? Repete esse mantra
te ajuda a novamente equilibrar, a mudar seus padrões mentais, de pensamentos, e isso acalma nosso coração, porque aqui torna, né, a nossa meta menor, é só por hoje. Aí amanhã você faz de novo. Inclusive eu faço esse exercício de manhã e à noite antes de dormir. Você pode repetir aí pelo menos umas 3 vezes. Bom, vamos te convidar novamente a cantar mais uma música para nós e preparar para o passe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em todo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que a Ele também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Muito obrigada, Ramon. Aproveitar e agradecer a Andressa pela brilhante palestra. Caiu aí no finalzinho, mas a gente apreciou bastante. Eu vou convidar agora o nosso amigo Volney para fazer o passe, a fluidificação das águas e a prece final. Nesse momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico, elevar os nossos pensamentos para que possamos alcançar a sintonia necessária com a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados que participam desse trabalho. Sintamos nesse instante que uma luz muito intensa desce sobre nós. Essa luz retira de nós o cansaço, as dores, as preocupações, cura as nossas doenças físicas, espirituais, nos auxiliando na nossa caminhada pela vida, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades. Essa luz rejuvenesce as nossas células, para que os nossos órgãos físicos possam estar em plena função, trazendo a todos nós um bem-estar e uma saúde
para que possamos estar aptos ao trabalho, e principalmente ao trabalho na seara do Cristo. Essa luz agora é direcionada para as nossas almas. Elas transformam as nossas águas em remédio, em bálsamo curador, para que cada um de nós receba em forma de remédio, para curar as nossas dores e fortalecer o nosso corpo físico. E assim, é o momento de agradecermos ao nosso amigo Jesus pelos ensinamentos que recebemos hoje, através do seu Evangelho, que rejuvenesce o nosso corpo físico, e por todas as bênçãos que temos recebido na nossa caminhada, rogando ainda a Ele, para que continue conosco, para que nos fortaleça, e que permaneça em nossos corações hoje por todo sempre. E assim seja.